Boa noite. Bom, gente, antes de eu começar, eu queria dar uns avisos rápidos. Primeiro, eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei o gabarito das primeiras duas listas. Tá lá no Classroom. Eu já coloquei a lista da aula de hoje. Eu ainda não terminei o gabarito, então eu vou colocando com o passar do tempo, tá? A lista tá um pouquinho extensa, então vai dar um trabalhinho, mas é porque o assunto é importante, vocês têm que fixar bem. E qualquer dúvida pode mandar mensagem. Até a Liza mandou mensagem para mim, espero ter ajudado. Então, quem precisar, é só mandar mensagem. Eu também coloquei 2 livros que eu estou seguindo, usando para fazer os exercícios, as aulas e tal. Então, a maioria dos exercícios que eu pego são do livro, então, caso demore muito para colocar o gabarito, vocês tenham pressa, vocês podem procurar nos livros os exercícios, tá bom? Eu vou projetar minha tela para a gente começar. Gente, pode ir parando se precisar, tá? Se tiver alguma dúvida. Ou escrever aqui no chat que eu tô conseguindo ler. Tá bom? Então hoje a nossa aula é sobre hidrocarbonetos aromáticos e radicais. Então hoje o tema é bastante extenso. Então fiquem livres, se não conseguir chegar a tudo, a gente vai fazendo com calma, tá bom? Bom, primeiro eu queria perguntar, sintam-se livres para responder no chat ou abrir o microfone, o que são hidrocarbonetos aromáticos? Alguém tem alguma ideia? Bom, os hidrocarbonetos, eles são ligações de carbono e hidrogênio, e os aromáticos, eles possuem o anel benzênico. Então, eu imagino que hidrocarbonetos aromáticos sejam ligações entre carbonos e hidrogênios que contenham o anel benzênico. Isso. Mais alguma coisa? Tem alguma coisa a ver com cheiro ou alguma coisa assim, vocês acham? Faz sentido, porque é aromático, lembra aroma. Bom, se ninguém for falar, eu vou prosseguir. Infelizmente, não tem nada a ver com aroma, apesar de que muitos compostos de aroma têm anéis aromáticos, mas não tem nada a ver. São hidrocarbonetos, então, igual já foi dito, são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Depois eu vou falar de outras espécies químicas que possuem anel benzênico, mas por enquanto a gente vai focar só nos hidrocarbonetos mesmo. Eles podem possuir um ou mais anéis benzênicos. O anel benzênico é essa estrutura que está representada aqui embaixo. Então, eu representei ela de 3 formas, né? A forma mais completa, a forma que a gente diz condensada, ou representando a ressonância com a bolinha. O anel benzênico, ele é um C6H6, então são 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Ele vai ter essas duplas ligações alternadas, então a gente pode ver dupla ligação sim, dupla ligação não. Dupla ligação sim, dupla ligação não, e assim por diante. Porém, por isso que a gente representa ele dessa forma. Só que não importa onde você vai desenhar as duplas ligações, porque essas duplas ligações, na verdade, elas ficam passando de um carbono para o outro. Como todos os carbonos são iguais, elas ficam passando. Por isso que a gente representa essa bolinha. Esse fenômeno é chamado fenômeno de ressonância, que a estrutura ela está sempre, não vou dizer variando, mas as duplas ligações estão sempre passando de um carbono para o outro. Então a gente fala que os hidrocarbonetos aromáticos ou anéis benzênicos, eles têm esse fenômeno de ressonância. Depois eu vou falar com mais calma sobre esse fenômeno, mas é uma coisa que a gente acaba estudando mais na graduação. Bom, algumas classificações desses hidrocarbonetos aromáticos. Eles podem ser mononucleares, ou seja, ter apenas um núcleo benzênico, como são esses dois que estão representados aqui, né? Esse aqui só tem o anel benzênico mesmo, é só o benzeno. E esse aqui é um benzeno ligado a um metil. Então, mais um carbono aqui. Os dois são mononucleares. Ou polinucleares, se eles tiverem 2 ou mais núcleos benzênicos. Aqui a gente tem 2 exemplos. Esse aqui tem 2 anéis benzênicos e esse aqui tem 3. E eles... Calma aí, gente. Acho que alguém pediu para entrar. Pronto, voltando. Eles podem ser polinucleares condensados,
como é esse caso aqui, que são os 3 anéis grudadinhos entre si, ou não condensados, quando eles não estão grudadinhos, tá vendo? Tem uma ligação entre um carbono e outro, que não sejam as mesmas ligações do anel. Importante lembrar que todos os carbonos dessa estrutura estão respeitando a quantidade de 4 ligações. Então, vocês podem contar depois, colocar aqui a quantidade de hidrogênios que faltam e ver que eles estão completando 4 ligações. Nesse caso aqui, não tem nenhum hidrogênio, né? 1, 2, 3 e 4, e assim por diante. Bom, a nomenclatura já é uma coisa um pouco mais complexa dos hidrocarbonetos aromáticos. A maioria já vai ter nome que a gente chama de nome particular. Por exemplo, tem esse exemplo aqui em cima, né, o naftaleno. A gente chama ele de naftaleno. É o nome dele, são 2 anéis condensados. Tem o tolueno, entre outros. E aí, como eu vou falar de ramificação, eu coloquei aqui explicando sobre a ramificação, mas depois eu vou explicando certinho quando eu for falar o que são radicais e tal. Só que a gente vai dar a nomenclatura dele partindo da ramificação mais simples. Então, a ramificação que tiver menos carbono, vai ser a que a gente vai iniciar o sentido de contagem. Então, vocês lembram que a gente contava as duplas ligações, as triplas ligações, e a gente vai fazer a mesma coisa quando tiver radicais nas moléculas. E ele vai partir sempre do mais simples para o mais difícil, para o mais complexo, sempre seguindo a menor numeração. Então, aqui a gente partiu de um radical que tem 1 carbono só, para o outro que tem 3. E depois a gente coloca o nome benzeno. Então, esse exemplo aqui é o 3-etil, 1,2-dimetil, benzeno. Então, essa é a nomenclatura. Depois eu vou explicar certinho a nomenclatura dos radicais, tá bom? Mas eu coloquei aqui porque como na lista de exercícios vai ter exercício com compostos aromáticos ramificados, aí vocês vão ter esse slide para ver. Outra nomenclatura que é muito utilizada é orto, meta e para. Então, por exemplo, eu tenho o radical aqui, o número 1. Ao invés de eu indicar 1, 2, por exemplo, se for nesse carbono 2, eu vou falar orto e falar o nome do radical. E assim por diante. Meta, se for aqui, e para, se for aqui. Sempre tendo um deles como base, que é, nesse caso aqui é esse radical que a gente está tendo como base, que será o menor, o mais simples radical que tiver na molécula. E caso tenha um anel aromático como radical, ele não for a cadeia principal, você vai dar o nome dele de fenil. Mas, novamente, depois eu vou explicar com mais calma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os radicais, que é a parte, na minha opinião, mais difícil, não querendo desanimar ninguém, porque não é difícil, é super fácil, só precisa de muita prática, por isso que a lista está extensa para vocês praticarem. O que são radicais? Como eu já expliquei, os compostos orgânicos, eles estão ligados por ligações covalentes, né? Eu não sei, não estou lembrado se vocês já tiveram isso, eu acredito que ainda não aprenderam sobre ligação aqui no cursinho. Porém, uma ligação covalente é uma ligação que estão compartilhando 2 elétrons. Então, a gente tem o exemplo aqui, o A e o B. Um elétron pertence ao A e o outro elétron pertence ao B. E eles estão compartilhando ele. Isso é uma ligação covalente, que é os tracinhos que a gente faz quando vai desenhar. Aí, essa quebra dessa ligação, ela pode ocorrer de 2 jeitos. Homolítica, ou seja, vai um elétron para cada lado, e assim formam os radicais. Ou heterolítica, quando os dois vão para um lado só. Aí a gente vai ter os íons. Então, os 2 elétrons podem ir para o A, aí o A fica negativo, ou os 2 elétrons podem ir para o B, e o B fica negativo. E assim por diante. A gente não vai falar de cisão heterolítica hoje, a gente vai falar de cisão homolítica ou homólise, que vai formar os radicais. Então, os radicais são espécies neutras, eles não têm carga. Então, não tem carga positiva, carga negativa, são simplesmente espécies neutras onde ocorreu essa cisão. Bom, então, como eu disse, são espécies que são neutras, que vão ter um elétron não compartilhado, então um elétron livre. E a gente vai representar como esse Rzinho. Igual eu tinha mostrado aqui no desenho, esse Rzinho é o radical. Então, ele vai ter um elétron livre, então ele vai se ligar na cadeia carbônica. E a nomenclatura do radical vai sempre vir antes da cadeia carbônica. Então, vocês lembram que a gente estava dando, por exemplo, propano.
se tiver uma ramificação ali na cadeia, um metil, a gente vai colocar metilpropano. Primeiro o nome do radical, depois o nome da cadeia principal. E a nomenclatura desses radicais, na verdade, é bem simples. Vai seguir aquela mesma tabela. MET, pode falar. Ah, ninguém? Vai seguir aquela mesma tabela que eu tinha passado para vocês. MET, ET, PROP, BUT. Só que o final vai ser IL ou ILA. Então, por exemplo, o metil. Esse é o metil, né? Que a gente conhecia aí. O CH4. Vai perder um hidrogênio, então vai ter a quebra aqui, né? Que eu mostrei para vocês, a quebra homolítica. E vai formar essa espécie química aqui, que é o CH3. Essa espécie é o MET de um carbono il, porque é um radical. É o metil, certo? E assim eu vou mostrar os radicais mais utilizados. Então a gente tem o metil, que é só um carbono, o etil, que são dois carbonos, um CH3 e um CH2, e três carbonos a gente vai ter três formas. O propil, que também pode ser descrito como N-propil, e o isopropil. Qual que é a diferença? Aqui a gente viu que o carbono vai se ligar a um carbono primário. Quer dizer, a um carbono secundário. Então vai ter um carbono aqui, que vai ser um carbono secundário. Esse aqui já é um carbono terciário, que vai ter um desenhado aqui em cima, e mais esses dois. Então, esses nomes iso, de 4 tem outros nomes, vai ser baseado aonde está ligado. Então, quando vocês forem fazendo exercício, vocês vão entender. De 4 carbonos, nós temos o butil, ou N-butil, também vocês podem encontrar esse nome. O sec-butil, que é esse aqui, que você pode ver que ele é secundário, antes de ser ligado. O isobutil, que apesar dele ser ligado a um carbono primário, antes de se ligar, ele tem esses que forma tipo um triângulozinho, tá vendo? Esse é o isobutil. E o terc-butil, que é um carbono, vai se ligar nesse carbono que é terciário. Então é um jeito de vocês saberem qual que é o radical que vocês vão estar encontrando. Aí tem alguns outros radicais que são menos comuns, mas eu coloquei aqui, que é o vinil, o fenil, que é o anel aromático mesmo, como eu disse, o benzil, que além do anel, ele vai ter outro carbono, alfa-naftil e beta-naftil, que eu nunca vi em nenhuma questão, e é muito raro, mas eu coloquei aqui, se vocês forem fazer algum outro exercício que tenha, vocês já conhecem, tá bom? E se vocês precisarem procurar nomes de radicais, nos livros tem, eu coloquei essa tabelinha aqui mais simples, que são radicais mais encontrados, que provavelmente todos que estão na lista têm aqui, então não precisa se preocupar quanto a isso, tá bom? E aí, a gente agora vai aprender como que a gente vai nomear os hidrocarbonetos ramificados. São 5 etapas. A primeira etapa é a gente determinar qual que é a cadeia principal e seu nome, que isso a gente já aprendeu. Então, é propano, propeno se tiver uma ligação dupla, butino se tiver uma ligação tripla, e a gente já aprendeu. Lembrando que se tiver uma ligação dupla, uma ligação tripla, tem que colocar o número do carbono que faz parte dessa ligação. E caso tenha duas cadeias do mesmo tamanho, você vai considerar que tiver mais ramificação. Por quê? A cadeia principal vai sempre ser a cadeia que tem maior quantidade de carbonos. E a cadeia que tiver insaturação. Então, se tiver uma dupla ligação, a cadeia principal vai ter que ter essa insaturação. Você não pode colocar ele como radical. Ele vai fazer parte da cadeia principal. Então, vocês têm que contar de um jeito de ser o maior número. Eu vou dar exemplos para vocês depois. Aí, segunda parte, reconhecer os radicais. Então, vocês vão circular os radicais e olhar na tabelinha quais que são os radicais que estão presentes na sua molécula, na sua cadeia, né? Na sua cadeia carbônica. Alguém falou alguma coisa? Aí, depois que a gente reconhecer os radicais, souber quais são os radicais,
Rebeca, pode falar, você levantou a mão? Rebeca? Bom, eu vou seguir então, caso você queira falar sobre o microfone, tá bom? Depois que a gente reconhecer os radicais, a gente vai numerar a cadeia principal. E sempre seguindo aquela mesma regra de ter a menor numeração para os radicais. Outra vez a gente contava, lembrando que a cadeia principal também tem que começar o mais perto possível das insaturações, então da dupla ligação, da tripla ligação, e depois vem o número de radicais, tá bom? Mas tem que numerar tudo, os radicais, as duplas ligações, tudo tem que ser numerado. Se tiver dois radicais iguais, por exemplo, 2-metil, duas radicais metil, você vai chamar de dimetil, trimetil, tetrametil, e assim por diante. Dietil, trietil, e assim por diante. Caso tenha radical diferente, então um etil e um metil, você vai colocar na ordem alfabética, mesmo que o número de um seja menor que o do outro, não tem problema. Então, tem um metil e um etil. Você vai colocar primeiro o etil, depois o metil no nome. Aí, para não ficar assim abstrato, eu vou dar exemplos. Aqui, primeira etapa, é a gente verificar a cadeia principal. A cadeia principal, se a gente começasse, por exemplo, desse carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia ser igual, tá vendo? Então, a gente selecionou a cadeia mais simples, que é a linear mesmo, a retinha. E aí a gente vai numerar ela dos dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e de 1 a 6. E a gente já sabe, são 6 carbonos, né? Então é X-an, porque não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, hexano. Aí, numerando, a gente tem que ver. Primeiro, a gente vê quais são os radicais. São 3 radicais, tá vendo? Esse aqui, que não tá. Os radicais, ou ramificações, é o que não tá na cadeia principal, ele tá fora na cadeia principal. Aí, esse aqui, o CH3, é um metil. Esse aqui também é outro metil. E esse aqui também é outro metil. Então, a gente tem trimetil, que são os radicais dessa molécula. Aí, a gente vai numerar e ver qual lado que a gente vai contar. Se a gente começasse a contar do ladinho rosa aqui, os números seriam 4 e 5. Você está vendo que é um número muito grande, sendo que são 6 carbonos? Então, a gente começa a contar do outro lado, que aí o número vai ser 2 e 3. E aí a gente coloca o número 2, 2, 3, trimetil é hexano, gente, desculpa, eu esqueci de escrever errado aqui. Trimetil hexano, tá bom? Aí aqui eu dei outro exemplo que tem a ligação tripla, né? Então a cadeia principal vai ter que ter a ligação tripla e tem que sempre ser o menor número. Então aqui, se a gente começasse a contar desse carbono aqui, seria número 5. Então é muito mais fácil começar a contar daqui, que aí vai ser o número 6. Aí você fala, por que você não contou ela retinho assim? Porque aí teriam só 5 carbonos. E não é o máximo que pode ter, porque se a gente fizer esse L, a gente consegue 6. Então, a gente faz esse Lzinho e essa vai ser a cadeia principal. Aí, a gente vai ver quais são os radicais. Tem esse radical aqui com um carbono, que é o metil, e esse radical aqui com 2 carbonos, que é o etil. Então, agora a gente já sabe os nomes, já sabe os números, a gente vai verificar como que vai ficar o nome dessa espécie. Como eu falei, é primeiro por ordem alfabética. Por exemplo, o etil está no 3. Aqui, nesse caso, ele está na menor numeração. Mas se o etil tivesse de outro jeito, ia continuar sendo o nome antes. Então, é 3-etil, 4-metil, X, 1-ilo. Tem lugares que colocam o 1 antes do hexino. Então, vocês podem achar das duas formas e pode escrever das duas formas. Essa é a forma mais aceita atualmente, mas não quer dizer que a outra forma vai ser considerada errada no vestibular. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma cadeia de benzeno. Então, a cadeia principal dele vai ser o benzeno, que é essa figura, essa espécie aqui. Aí ele tem 2 radicais. Esse radical aqui que tem um carbono e esse radical aqui que tem um carbono.
Então, ele é dimetil. 2 radicais metil. E a gente vai numerar. Lembra que eu falei que tem que sempre começar a numerar pelo radical mais simples. Só que nesse caso os dois são iguais. Então, você já sabe que o primeiro é o metil. Então você vai começar. 1, 2. Se eu fosse para esse lado, esse outro metil ia ser número 6. Ia ficar 1 e 6. Se você numera no sentido horário, fica 1 e 2. Então, a gente numera 1, 2. Não, a cadeia principal, Letícia, a cadeia principal é que vai ter a maior quantidade de carbonos. Então, pode ter 20 carbonos, 30 carbonos, quanto for. Eu acho que vocês vão fazer exercício que vai ter 8, 9. E tem que sempre ficar de olho quando tem muito anel benzênico na estrutura, você geralmente coloca ele como um radical. Então, se tiver, por exemplo, uma cadeia de 3 carbonos e 2 anéis benzênicos do lado, você vai colocar esses anéis como um radical. Você não vai colocar eles como cadeia principal. Porque não tem essa espécie com 2 benzenos, não tem nome separado assim. Se eles estiverem juntos, aí você até pode dar um nome para eles. Mas eles separados, não tem nome. Eles vão agir como radical. Então tem que ficar de olho com esses exemplos de benzeno, tá? Aí a gente vai numerar 1 e 2. 1, 2, dimetil benzeno, igual eu tinha explicado. Primeiro radical e depois coloca o nome benzeno. Ou, como eu tinha explicado aquela outra nomenclatura, a gente vai partir de um radical que é o mais simples, que no caso aqui é o metil. Lembrando que esse aqui poderia ser 1, esse aqui poderia ser 2, não tem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, também vai estar certo. Esse número aqui é só para deixar mais simples, para ver o sentido de contagem. E aí você coloca esse aqui como principal, que é o mais simples, né? E aí, esse aqui está na posição orto. Então, você escreve orto dimetil benzeno. Pode escrever orto, pode só colocar um O também. Tem um exercício na lista, se eu não me engano, que tá com O, com M e com P, que são as posições orto, meta e par. Aqui, outro exemplo. É o mesmo caso, né? Só que aqui os radicais estão no 1 e no 3. E não mais no 1 e no 2. Então a gente coloca 1, 3 de metilbenzeno. E aqui não está mais na posição orto. Ele está na posição meta. Então eu coloco meta de metilbenzeno. Ou M de metilbenzeno. E por fim, a gente tem a última opção, que é aqui e na outra extremidade. Que aí seria 1, 4 de metilbenzeno ou para de metilbenzeno. Aí você fala, professor, mas se eu colocasse aqui desse lado? Não apareceu desse lado. Mas você lembra que eu já tinha numerado 1, 2? Se eu colocar aqui o benzeno? Tá, já volto para ele, Letícia. Se eu tivesse colocado o outro radical aqui, onde está o 6, eu ia chamar ele de 2 também. Então eu não ia chamar ele de 6. Eu ia numerar no sentido ao contrário, no sentido anti-horário. Ia ser a mesma estrutura que eu mostrei antes. Que é em L, o que acontece, Letícia? A cadeia principal é sempre a cadeia que vai ter a maior quantidade de carbonos. Então a gente vai olhar, você vai olhar a estrutura e tentar fazer a maior quantidade de carbono seguidinho assim. Só que, nesse exemplo aqui, ele é insaturado. Então, a insaturação tem que ter o menor número, como a gente já aprendeu na aula passada, e ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, a gente sabe que esses dois fazem parte da cadeia principal. Dava para você desenhar essa cadeia retinha também, não tem problema. Eu poderia desenhar esse CH3 aqui embaixo e o CH2 e CH3 aqui na frente, não tem problema. Se você acha mais fácil desenhar ele retinho, pode desenhar também. Aqui nesse exemplo, é um exemplo do livro, ele está em L, mas poderia ter desenhado reto aqui e o CH3 para baixo, que seria o radical. Não quer dizer que vai fazer em L ou vai fazer em G, H, você só vai ter a estrutura mais linear que seja de maior tamanho. Então, por que o CH2 e o CH3 embaixo?
Porque vamos supor, se eu for até eles, você concorda que vai acabar nele? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai acabar nele, porque depois não tem mais nada para cá, nem para cá, nem para cá. E aí iria acabar nesse CH3. Aí a gente ia contar 5 carbonos. Sendo que o máximo que a gente consegue fazer são 6. A cadeia principal tem que sempre ter a maior quantidade de carbonos que a gente consegue colocar numa reta. Porque se você pode ver, ó, vamos começar daqui. Ó. A cadeia principal poderia ser essa aqui, descer aqui, poderia seguir reto até aqui, ou pode subir para cá. São as 3 opções de você escolher a cadeia principal. Só que aí, se você for ver, se você descer aqui, vão ser 5 carbonos. Se você vier reto aqui, também vão ser 5 carbonos. E você subindo aqui, são 6. Então a gente escolheu essa aqui pelo fato de ter a maior quantidade de carbonos seguidos em linha. Por isso que a gente deixou esses outros aqui de fora para serem radicais. Então, o radical etil e o radical metil. Porque você sempre vai ter que contar a maior sequência que você conseguir, que seja... Ai, gente, eu esqueci de colocar a lista de presentes, inclusive. Deixa eu fazer isso antes que eu esqueça. Não passaram ainda não, né? Pronto. Então, o que vocês vão ter que trabalhar bastante na lista é fazer isso. A gente brinca que essa parte é meio que um quebra-cabeça, entendeu? Você vai ter que montar a estrutura. Então, tem exercício que eu dou o nome, por exemplo, eu dei esse aqui. 3-etil, 4-metil, X1 ilo. Você não precisa desenhar ele em L. Você pode desenhar ele todo retinho. Eu mesmo desenharia tudo reto. Não desenharia um L. Eu desenharia tudo reto. Que eu acho mais fácil você começar desenhando ele reto. É o jeito que eu faria. Mas isso sou eu, cada um faz do seu jeito. O importante é ter o resultado certo. E vai ter outros exercícios que vocês vão ter a estrutura e eu vou querer o nome dela. Então tem que se atentar ao tipo de radical, caso tenha ligação dupla, ligação tripla, 2 ligações duplas, tem exercício que tem, se tiver o anel benzênico. E aqui eu deixei novamente uma tabela para vocês não precisarem ficar abrindo o outro slide quando vocês forem fazer a lista. Essa tabela com todos os prefixos, sobre as saturações, se tiver dupla ligação, e lembrando que a gente só está trabalhando com hidrocarbonetos. Então, essa parte aqui da tabela vocês esquecem, que são os álcoois. A partir da outra semana, a gente já vai começar a falar de funções oxigenadas. Então, aí, essas funções aqui já vão aparecer. Mas, por enquanto, é só o hidrocarboneto. E aqui eu coloquei novamente todos os radicais para vocês terem já tudo resumido aqui, um seguidinho do outro. Se vocês quiserem imprimir, não sei, para facilitar na hora de fazer o exercício. E eu acho que por hoje é só, porque é uma matéria que é um pouquinho mais chatinha, precisa de muita prática mesmo, porque, igual eu falei, é um quebra-cabeça, vocês vão montando as estruturas aos poucos, vocês vão fazendo com que vocês cheguem na estrutura que vocês querem, e ainda a gente só tem carbono e hidrogênio. Depois a gente vai ter que numerar também onde vai ter oxigênio, nitrogênio. Então é importante vocês saberem numerar certinho as ramificações, saber onde que estão as cadeias principais, porque depois vai ficando um pouquinho mais complicado. Mas seria só complementando o que vocês estão aprendendo, né? Então, a gente aprendeu primeiro hidrocarboneto simples, sem saturação, sem nada, e depois foi complicando. Complicando não, porque não é complicado, precisa de prática. E por enquanto é só isso. Eu vou parar a gravação. Quem tiver dúvida, alguém tem alguma dúvida, gente, vocês podem fazer. Eu tô até com
programa aberto, se quiser que desenhe alguma molécula, alguma coisa. Mas por hoje é só. Semana que vem eu não vou dar aula de orgânica, eu vou falar de funções inorgânicas, que é uma parte das outras professoras, só que como elas têm um conteúdo muito extenso, eu peguei para mim, então vocês vão ter 2 semanas aí para resolver essa lista com calma. Para caso tenham dúvidas, podem me mandar mensagem. Vai ter o plantão, tem os livros de apoio, igual eu falei, todos os exercícios estão do livro, vocês podem procurar o gabarito lá e fazer mesmo. Eu sei que está grande, eu mesmo hoje já tá fazendo, falei, nossa, está extenso. Mas qualquer coisa, só mandar mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida de exercício da outra lista, pode fazer agora que eu posso ficar mais um tempinho para ajudar. Tá bom? Obrigado, gente.